Werner Schinck lança Diário da África. Escolas e blocos participam de última reunião antes do desfile do dia 20. O Majadense entra em campo logo mais à noite. O Informativo Notícias desta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, começa agora. Boa noite. Werner Schinck lançou recentemente uma obra inusitada, curiosa e de uma grande importância histórica. Diário da África, o diário de um médico alemão na Guerra dos Hotentotes, é de autoria do avô de seu Werner. A obra bilíngue conta a saga pessoal de seu autor, o médico Carl Schinck, traduzida pelo neto. O diário é um documento de época, sem comprometimento com a causa pública. São experiências pessoais com relatos sentimentais e familiares. Seu Schinck esteve em nossos estúdios e comentou o livro. Eu converso agora com o seu Werner Schinck, médico aposentado e apaixonado por história. Tudo bem, seu Werner? Tudo bem, obrigado. E como é que surgiu esse livro aqui, né? Uma publicação sua. Como é que começou a história para fazer esse livro? Na verdade, iniciou no momento em que o professor Renato de Oliveira, da Universidade Federal de Porto Alegre, me procurou para pesquisar a biografia do meu avô Carl Schinck. E durante essa visitação à nossa casa, eu mostrando a árvore genealógica e documentos referentes ao meu avô, ele deu de cara com o Diário da África, que eram 300 folhas soltas, escritas em minúscula letra gótica, que ele mandou para sua esposa da África do Sul, antiga colônia alemã do Sudoeste, para Berlim. Ele relata como médico militar as lutas contra a revolta dos herreiros e hotentotes, que são tribos naquela época da hoje Namíbia, né, um estado independente, naquela época até 1918 colônia alemã. O senhor que né, fez essa tradução, acompanhou as histórias, tem alguma que o senhor poderia destacar para os nossos telespectadores? Destacar dentro desse diário, é difícil destacar alguma coisa, porque ele relata o dia a dia, desde a saída da cidade de Hamburgo, na Alemanha, de navio, em direção à África do Sul. Essa história da viagem já por si só é muito interessante, porque já no Canal da Mancha o navio quase afundou num temporal. Tanto assim que ele teve que abordar a cidade de Amsterdã, na Holanda, para se refazer dos estragos. Então, só a primeira parte do Diário da África, que conta essa história, já é super interessante. Depois, naturalmente, a África, que para a maioria de nós é uma caixinha de surpresas, cada dia é uma surpresa, é difícil destacar alguma coisa. O que mais chama atenção nessa história, neste diário, é o clima que rege lá no sudoeste africano. Embora esteja na mesma latitude, mais ou menos, com o Rio Grande do Sul, lá existe uma penúria absoluta de água. E este é o grande problema que eles enfrentaram diariamente. E isso se repete durante todo o diário. As dificuldades que enfrentaram climáticas. Uma parte deste país, desta região, é desértica, né? E o altiplano lá é muito parecido com a nossa paisagem de cima da serra, da gaúcha. Eu acho que ela é interessante em todos os aspectos humanos, aspectos militares, porque o avô foi na época como médico militar. O aspecto da botânica, da zoologia é muito interessante porque ele era muito observador e muito crítico também, tanto assim que ele faz muitas críticas também à maneira como foram combatidos os rebeldes africanos
naquela época, né? Seu Werner, vale lembrar também que esse livro ele está em português e também em alemão. O diário, naturalmente, como o avô era médico alemão, ele escreveu na língua materna e eu o traduzi para o português. E para minha felicidade, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que patrocinou a publicação do livro, concordou em editá-lo em 2 línguas. E isso para mim foi uma grande satisfação. Eu caprichei muito na tradução. E o prefácio feito pelo professor Renato, que é sociólogo, foi muito difícil, mas eu acho que me saí muito bem nessa tradução. Quem quiser adquirir esse livro, muito interessante por sinal, como as pessoas podem fazer para adquiri-lo? Por enquanto, como eu não faço a comercialização, em Estrela tem 2 livrarias que estão vendendo o livro, o Armazém e o Paladino. São 2 tradicionais livrarias de Estrela. Aqui em Lajeado eu ainda não sei se a própria editora, que foi editado pela PUC, Rio Grande do Sul, e de Porto Alegre, eu não sei se a distribuição já chegou a Lajeado, não posso dizer. Mas em Estrela tem nas 2 livrarias, então? A Estrela está à venda nessas 2 livrarias. Seu Werner, muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigado por poder falar aí com vocês aí. Muito obrigado. Na última reunião entre Prefeitura de Lajeado, blocos e escolas carnavalescas para preparar o Carnaval de Rua 2010, foram sorteadas a ordem de desfile e o local de concentração de cada participante. O desfile será no dia 20, na Rua Santos Filho, no Parque Professor Teobaldo Dick, com início às 8h30 da noite. A abertura será feita pela corte, Rei Momo Ronaldo Melo, Rainha Patrícia Marques, Primeira Princesa Graziela dos Santos e Segunda Princesa Sabrina Pereira da Rosa. Às 8h45 da noite, desfila o bloco Samba Reggae da Capoeira, que vem com 100 integrantes. Às 9h15, desfila o bloco dos Palhaços com 200 integrantes. Às 9h15, entra a Escola Academia do Samba de Conservas, com 180 integrantes. E às 10h25, a Escola de Samba Só Alegria, também do bairro Conservas, com 180 integrantes. Após, desfilam as escolas convidadas. Às 11h05, a Escola Unidos da Vila, de Cachoeira do Sul, e às 23h45, a Escola em Andava, de Bom Retiro do Sul. 2 celebridades também participam do Carnaval de Lajeado. Uma já confirmada é a dançarina do Pânico na TV, a Piu Piu. Veja a seguir, Lajadense entra em campo logo mais e continuam obras de remodelação do trânsito de Lajeado.